Seriam as histórias egípcias sobre a criação, documentos reais da origem extraterrestre dos humanos? Os antigos egípcios acreditavam que de Sírius e de Órion vieram seres na forma de humanos, Osíris e Ísis, que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica. Sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas de Órion e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Sírius e Órion são de grande importância, porque representam Ísis e Osíris, o deus e a deusa de quem a civilização egípcia e, afinal, qualquer civilização humana nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Órion. A constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. Afinal, era ele a decidir se teríamos a vida eterna ou se seríamos reciclados de volta à massa espiritual para começar tudo de novo. Para os antigos egípcios, era muito claro que Órion se ligava com a criação, especificamente a criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, vemos a verdade que Órion representa. E isso tem a ver com a criação mágica. E criação, naquele tempo, se ligava aos deuses. Órion e Osíris eram iguais no Antigo Egito. Os egípcios acreditavam que Osíris iria retornar de Órion um dia. Cada cultura da antiguidade tinha esse conceito de que alguém vai retornar um dia. Ainda esperamos o retorno de alguém. Norte do Iraque, 1849. Na margem esquerda do rio Tigre, perto da cidade de Mossul, uma equipe de arqueólogos do British Museum descobre milhares de placas de argila contendo escrita cuneiforme, que eles acreditam terem sido escritas por sacerdotes babilônios no século VII a.C. Entre as placas encontradas estavam duas misteriosas relíquias que se tornaram conhecidas como catálogos babilônicos das estrelas. Segundo traduções do antigo texto, essas placas descrevem o exato movimento de vários corpos celestes, hoje conhecidos como o zodíaco. Sabemos muito da história da Babilônia por causa dessas escavações e de terem também decifrado muitas das placas com textos cuneiformes. São textos impregnados de uma visão religiosa da vida e, intrínseco à religião deles, estava a devoção a deuses dos planetas e das várias constelações. Isso é o que se chama de religião cósmica. Segundo alguns pesquisadores, as placas de argila são a prova de que a antiga civilização babilônica recebeu conhecimento celeste de viajantes estelares. Os catálogos babilônicos das estrelas são uma interessante coleção de informações com acuradas fórmulas matemáticas, distâncias entre planetas, conhecimentos esotéricos que uma civilização primitiva realmente não poderia ter. Isso levanta a questão de como obtiveram essas informações e para que as utilizaram. Teriam sido dadas a eles por extraterrestres que eles tomaram por deuses? Como em muitas culturas antigas, os babilônios descrevem Órion tanto como constelação quanto como ser supremo. Nos escritos deles, Órion é chamado de o leal pastor dos céus e o deus-chefe de reinos celestes. Seriam esses registros mais uma prova que liga o homem a seres extraterrestres? Para os babilônios, a constelação de Órion era chamada Sipasi-Ana, que quer dizer pastor de Anu.
Normalmente traduziríamos isso por pastor do céu, porque Anu era visto como Deus do céu. Se voltarmos ainda mais, vamos achar uma antiga representação de Órion em forma que mais parece um pássaro e com referência a ele como mensageiro. Será possível que o que temos aqui é uma descrição rudimentar de um tipo de dispositivo de comunicação interestelar? Estariam os católicos babilônicos potencialmente documentando uma antiga estação espacial extraterrestre orbitando a Terra, habitada por antigos alienígenas vindos de Órion? Será possível que os deuses babilônios fossem, na verdade, mensageiros extraterrestres de Órion? Se for assim, poderiam esses visitantes do outro mundo ter criado a humanidade aqui, no crescente fértil, onde a civilização historicamente começou há mais de 5.000 anos? Os babilônios tinham uma forte tradição das origens do ser humano. Havia algumas variações, mas o princípio básico que se acha entre os babilônios é que os deuses queriam dormir muito, queriam comer muito e que ficavam cansados de cuidar da agricultura e de terem de cozinhar. Então criaram um grupo de seres inferiores, os seres humanos, para cuidarem da agricultura e das coisas para eles. Foi na Mesopotâmia que se deu a aurora da civilização. Foi um dos primeiros locais onde os alienígenas vieram para começar a semear a civilização no planeta. E a civilização evoluiu para a Suméria e Babilônica. Se olharmos os hieróglifos sumérios, os hieróglifos egípcios, a história dos maias, se olharmos essas culturas, o que veremos será a mesma história contada de modos diferentes e em linguagem diferente. Os que vieram das estrelas vieram para cá e começaram a civilização humana. Seriam as histórias sobre as origens na versão babilônica, localizada no berço da civilização, a prova cabal de nossa divina ligação com a constelação de Órion? Se for assim, haveria uma razão profunda para as estrelas do cinturão de Órion se localizarem sobre o ventre, o lugar simbolicamente ligado à origem humana. Muitas culturas antigas apontam para o cinturão de Órion como um portal da vida. Os maias, os egípcios e várias culturas diferentes parecem se referir à origem da vida e ao fim da vida sendo transferidas ou passando pelo cinturão de Órion. Haveria um tipo de semeadura da vida aqui na Terra e uma conexão com a constelação de Órion. Parece que havia uma consciência geral nos povos da antiguidade. Um sentido de que Órion estaria no coração de nossa galáxia. A próxima pergunta que nós devemos tentar responder é esta. É possível que esse lugar, que é nascedouro de estrelas, também nos permita estabelecer algum tipo de conexão com outras criaturas inteligentes de fora desse universo? Considerando que a nebulosa de Órion é um nascedouro de estrelas, seria possível o cinturão de Órion literalmente marcar o lugar na galáxia onde a vida da Terra começou? E se viemos de Órion, como sugerem algumas culturas antigas, haveria algum meio de fazer nossos criadores extraterrestres voltarem? Quando se vêem as correlações entre Órion, o que isso parece mostrar é que nós viemos de Órion, é de lá que vieram os extraterrestres. E se nós tivermos de ir a Órion, o que acharíamos lá provavelmente seria um planeta muito, muito similar à Terra. 11 de janeiro de 2006. O telescópio espacial Hubble capturou imagens inéditas da nebulosa de Órion. Uma grande formação estelar a 1.500 anos-luz da Terra.
A foto panorâmica revelou mais de 3.000 estrelas em vários estágios de vida e deu aos pesquisadores nova compreensão da formação de objetos celestes e sistemas planetários. Segundo teorizam modernos cientistas, é aí, nessa misteriosa nuvem de poeira e gás, que estrelas e planetas podem ter sido criados há bilhões de anos. Astrônomos se referem a ela como M42, nome não muito charmoso, mas como viveiro de estrelas, onde as estrelas nascem. Então essa parte de Órion está sendo muito estudada pelos astrônomos. É uma região de formação rápida de estrelas. Há estrelas jovens e provavelmente muitos planetas também jovens, formados por gás e poeira cósmica da nuvem que se transforma na nebulosa de Órion. Estrelas que nascem, obviamente, mostram que certas coisas estão acontecendo no local a um nível que simplesmente nós não entendemos bem. Mesmo com a tecnologia de hoje, viajar a Órion levaria centenas de milhares de anos. Mas não haveria outro mecanismo mais profundo, talvez de fora deste mundo, que tornasse uma viagem dessas possível durante a vida? Em 1935, 30 anos depois de sua revolucionária teoria da relatividade, Albert Einstein publicou um artigo conjunto chamado As Pontes de Einstein-Rosen. Por essa nova teoria, pontes ou buracos negros existem no universo e permitem atalhos através do espaço-tempo. Hoje, os físicos chamam a isso de buraco de minhoca. Nós estamos a 1.500 anos-luz de Órion. Mas se pudéssemos utilizar a tecnologia do buraco de minhoca, seria possível conceber uma curta viagem no tempo, ou até mesmo instantânea. No entanto, a própria teoria dos buracos de minhoca ainda está sendo desenvolvida. Quase tudo o que é teoricamente possível em física existe em algum lugar do nosso universo. Então, buracos de minhoca existem em algum lugar? Poderiam seres extraterrestres ter vindo para cá, não em espaçonaves, mas através de um portal espaço-tempo interdimensional, como sugerem alguns? Se for assim, seria possível que os faraós egípcios pudessem viajar através de suas pirâmides? E haveria algum caminho para redescobrirmos esse conhecimento interespacial para voltarmos a nosso destino final da humanidade? Há milhares de anos existem extraterrestres. Sabemos isso pela tradição. Mas antes de desaparecerem, eles disseram a nossos ancestrais que sim, eles iam voltar. Os humanos não entenderam o que isso era e olharam para o céu, onde viram tremular estrelas brilhantes em um céu profundo e sem fim. E acreditaram no paraíso. Os deuses estão nos céus e vão retornar algum dia. Vamos supor por um momento que daqui a 10.000 anos, neste planeta, se sobrevivermos, a viagem no tempo seja possível e que, como na máquina do tempo de H.G. Wells, eles possam ir para o futuro ou o passado. Então vamos supor que daqui a 10.000 anos, nós decidimos voltar para nos ver. Talvez tenham mudado fisicamente. Podem se parecer com os alienígenas cisas ou ter outra forma. Pode bem ser que os astronautas antigos não sejam criaturas de outros planetas, mas viajantes em uma máquina do tempo. A viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica. Mas seria possível que seres humanos reais se transportassem no tempo com a tecnologia atual? Isso nos permitiria cobrir as grandes distâncias espaciais? Se eu viajasse perto da velocidade da luz, eu poderia chegar ao ano 3000 em alguns anos. Teria de chegar muito perto da velocidade da luz, mas seria viável. Isso não é uma teoria, mas sim física real. E podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo. Seria possível chegar mais rápido ao futuro viajando perto da velocidade da luz. A
A tecnologia necessária para isso seria similar ao que temos hoje. Sabemos que a relatividade especial é uma lei da física que existe em todo o universo. Os astronautas antigos que viessem até aqui poderiam percorrer grandes distâncias sem envelhecer muito em relação ao seu planeta de origem. Pois ao viajar perto da velocidade da luz, o tempo irá ficando cada vez mais lento, o bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. Uma limitação desse método de viagem é que, como a nave tem massa, ela não poderá atingir a velocidade da luz. A redução de velocidade resultante irá aumentar em muito o tempo necessário para cruzar o universo. Existem muitas teorias sobre como os extraterrestres chegaram aqui. Como seu sistema de propulsão os trouxe ao planeta Terra. Com certeza, eles não vieram aqui do modo em que nós vamos ao espaço. Eles não chegariam aqui. Encontraram outras formas, ou desenvolveram uma nova forma de propulsão, ou conseguiram viajar através dos buracos de minhoca no universo, como eu creio. Isso os colocaria instantaneamente aqui. Usando métodos modernos de propulsão, levaríamos 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos e insignificantes. Estamos falando sobre 1/100º da velocidade da luz, com sorte. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para chegar à estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens no universo. Se houver civilizações em outras galáxias, será que são mais avançadas do que as da Terra? Será que estão à nossa frente na capacidade de viajar pelo espaço e pelo tempo? Eu acredito na viagem no tempo. Acho que nada vai ser impossível para nós no futuro. Mesmo o que achamos uma loucura total vai acontecer. O que quer que os humanos venham a pensar, calcular e até fantasiar, um dia vai se tornar realidade. Às vezes eu me pergunto se esses OVNIs não são de viajantes do tempo. Da nossa própria espécie do futuro. Considerando os avanços científicos do último século, será possível que os humanos do futuro tenham descoberto a habilidade de viajar no tempo? Seriam eles os chamados visitantes que foram registrados ao longo dos séculos? Ou seriam seres de outro mundo que dominaram a viagem através do espaço-tempo? Talvez as respostas possam ser encontradas não aqui e agora, mas em outro lugar e em outro momento.